queridos alunos, tudo bem? Nós estamos começando no livro de Geografia, na página 122, e por essa abertura linda que nós estamos vendo aqui, olha, a gente já vê que vão falar sobre espaço urbano, não é verdade? Ó, vou virar aqui a câmera para que vocês possam acompanhar. Vou fazer no livro, porque é no livro que nós vamos tirar a base dos nossos conhecimentos, não é verdade? Aqui perguntaram assim, quais os elementos que caracterizam o espaço urbano? Olha, gente, nós sabemos os prédios, as ruas, o trânsito, o movimento de pessoas, as casas, tudo isso mostra pra gente que esse aqui é um lugar urbano. Alguma coisa aqui, gente, lembra vocês sobre o espaço que vocês moram? Lembram, não é verdade? Ó, casarão, lembra os casarões que tem lá na Matriz? Em algumas partes da cidade ainda tem, mas mais é concentrado na Matriz São Vicente de Ferro. Os prédios, nós temos vários prédios aqui na cidade, as ruas, não é verdade? Isso tudo nos lembra o espaço em que a gente vive. É possível, então, afirmar que esse espaço se mantém inalterado ao longo do tempo? Não, gente, tudo muda. Se tinha um casarão aqui, com certeza isso aqui tudo era estilo colonial, né? Desde lá da fundação, parece ser uma cidade histórica, desde lá da fundação dessa cidade, muita coisa modificou. Olha os prédios, olha o contraste dos prédios junto às casas antigas, as praças, né? Tá parecendo uma praça de Ouro Preto, mas a praça lá de Ouro Preto, ela continua intacta, ainda não foi mexida, porque ela é um patrimônio histórico. Mas a gente conhece muitas cidades históricas, lá na Praça da Matriz mesmo tem. Nós temos casarões, mas do outro lado nós também temos construções modernas. Logo abaixo da Matriz, a gente tem um prédio, né, de vários andares. Então, o espaço, ele modifica sim, a menos que ele seja um patrimônio, e aí as pessoas não podem mexer mesmo, né? Porque é uma coisa determinada por um documento. Aqui já começa a falar sobre o ponto de partida. Nós vemos dois espaços aqui. Um espaço aqui, gente, é o espaço de zona rural. O outro já é de uma cidade grande. O que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, nós nascemos de uma aglomeração de pessoas. Nós não nascemos assim, grande. A maioria das cidades, elas nascem de pequenos povoados, né? Que depois se torna um distrito. Esse distrito a gente chama de território. Todo o território, ele contém recursos naturais. E para poder virar uma cidade, ele precisa de uma administração, de um poder político. Tem que ter prefeito, tem que ter vereadores, tem que ter pessoas que zelam por essa cidade. Aqui na roça já não precisa tanto disso, mas se vive dentro das pequenas comunidades. Mas uma roça pode se transformar numa cidade. Solange, como é que se torna uma cidade? Se torna uma cidade quando essa cidade tem bons recursos minerais, bons recursos naturais, as pessoas vão se aglomerando cada vez mais nelas, fazendo com que cresçam prédios, casas, ruas, que tenha trânsito, que tenha ordem, e assim ela se torna uma cidade. Tendo um prefeito, é uma cidade, certo? E qual foi a primeira cidade que existiu? A primeira cidade que existiu, eu contei para vocês que nasceu lá daquele povo primitivo, os nômades, lembra? Há 12 milhões de anos atrás. Aqui nós temos exemplo de uma cidade, Jericó. Jericó está na Bíblia. Também disse para vocês em outro momento que as cidades antigamente elas eram demarcadas e muradas. Aquele território era murado, tinha dono, tinha gente que estabelecia ali um poder. Então, aqui em Jericó conta que Moisés, né, não chegou a ver, mas que era a terra prometida e que o povo de Moisés ficou vários dias rezando e marchando em volta da cidade, da muralha de Jericó, até ela cair. E foi assim que eles conquistaram Jericó. Olha, esta aqui é uma cidade de 10 mil anos, uma das mais antigas. Mas a gente sabe que as cidades nasceram lá no Oriente Médio, lá no rio, entre os rios Tigres e Eufrates, quando aconteceu a primeira agricultura. Quando eles começaram a fazer a agricultura acontecer, eles falaram, opa, agora a gente pode parar aqui neste lugar, porque este lugar vai se desenvolver e nós podemos criar nossos filhos e fazer nossa comunidade.
Por quê? Porque primeiro eles eram nômades andando atrás de caça, de lugares férteis. Depois que eles se tornaram os lugares férteis com a irrigação, com a plantação, aí eles passaram a ser uma grande comunidade, aí atuaram lá com uma pessoa que tinha um certo poder, então se formaram cidades. Bom, e aqui no Brasil, quando é que as cidades se formaram? Gente, nós fomos descobertos um ano de, vamos lembrar qual ano nós fomos descobertos? 1500, isso mesmo. Mas será que logo que nós fomos descobertos nós criamos cidade? Não. Essa cidade que aqui vocês veem, ela é a cidade de Salvador, na Bahia. O povo desceu lá em Porto Seguro, que é uma cidade próxima aqui, né? E em pouco tempo, aqui cerca de 30 anos depois, eles começaram a fazer as cidades. Por quê? Foram aglomerando muitas pessoas, foi se criando um comércio, foi se criando um posto de saúde, foram se criando condições melhores de vida que levaram as pessoas a montarem essa cidade. Esta outra cidade aqui, vocês também conhecem de fotos, né? São Paulo. São Paulo não foi uma cidade planejada. O que é uma cidade planejada e o que é uma cidade que ela aconteceu pela aglomeração de pessoas? Planejada é igual a Brasília. Eles planejaram fazer uma cidade, construir uma cidade e o povo teve que mudar para lá. Belo Horizonte também é uma capital que foi planejada, as ruas, por isso que são largas, são amplas, né? E uma cidade igual São Paulo, não. Aconteceu o seguinte, o povo começava a ir para São Vicente, que era uma ilha, né, próxima do mar, desciam lá e foram se montando por ali, foram espalhando cada vez mais, até se tornar a grande cidade, uma das maiores do mundo, e hoje a maior do Brasil. Aqui nós temos outra cidade também, que pelo seu potencial turístico, uma cidade linda, maravilhosa. Quem sabe o nome dela? Rio de Janeiro, isso mesmo, uma cidade belíssima, que não só sobrevive pelo turismo, mas também pelas boas condições de vida que ela fornece, né? Ela tem indústrias, siderurgias, ela tem minério, não tanto quanto Minas, mas tem também, tem suas riquezas. Porque as cidades, elas podem ser construídas por uma forma religiosa, como a Aparecida do Norte, por exemplo. Ela é uma cidade que foi construída em cima de uma religiosidade, em cima de uma igreja, de uma aparição de Nossa Senhora, segundo os católicos, né? Nós que somos católicos acreditamos assim. Então o santuário leva milhares de pessoas até lá. Há outras pessoas que são criadas, outras cidades que são criadas por turismo. O Rio de Janeiro também tem essa característica. Salvador também tem, a cidade de praia. São Paulo tem, mas não é um turismo assim, a cidade. O estado tem muito turismo, tem muitas cidades que foram criadas pelo turismo. E tem outras cidades que foram criadas também pelo político administrativo. Foi se formando, Córrego Fundo era um distrito de Formiga. Depois ele juntou uma turma lá que falou, não, nós queremos independência de Formiga, nós vamos criar a nossa própria cidade. E Córrego Fundo ficou sendo uma cidade agora que tem o seu próprio poder político. Bom, as cidades, gente, elas são criações humanas. Ninguém fez essa ponte não nasceu. O homem construiu, o homem constrói as coisas dentro desse território, não é verdade? Ele faz com que as cidades tenham tudo aquilo que ele precisa para melhorar as condições de vida dele. Então, na cidade, ele constrói pontes, estradas, hospitais, escolas, lojas, tudo que dê para ele um certo conforto. Isso aqui, vocês estão vendo, é uma ponte sobre o rio Paranoá, ela em Brasília, né? Ela foi construída por uma ação humana, pelas mãos humanas, que foi bem planejado. Então, nós sabemos que essas cidades bem planejadas, elas são melhores de viver. Por quê? Porque elas foram pensadas. Pense Formiga. Formiga não é uma cidade planejada. Formiga é uma cidade que aconteceu. Ela foi crescendo aos poucos, né? Se expandindo. Veja, tem ruas pequenininhas que não passa um caminhão. Antigamente passava-se carroça, jamais se imaginou que passaria um caminhão nas ruas daqui. Então a cidade não foi planejada, né? Ela aconteceu com o passar dos anos. As cidades, gente, elas podem ser diferentes. Por que elas podem ser diferentes? Elas são diferentes porque elas oferecem serviços diferentes.
Tem cidades que são enormes, mas às vezes nem porque tem muita gente, é porque muita gente trabalha nessas cidades, ou porque lá tem hospitais que nas cidades pequenas não tem, e as pessoas vão para maiores. Por exemplo, nós aqui em Formiga só temos um hospital. Se a gente necessita de um outro hospital maior, nós temos que ir para Divinópolis, nós temos que ir para Belo Horizonte, e aí é a infraestrutura que faz a cidade ser grande, é a infraestrutura que ela nos oferece, que diferencia, né? O serviço, por exemplo, uma faculdade. Aqui não tem faculdade de medicina, então as pessoas têm que estudar fora, buscar esses recursos, aí elas aumentam a população daquele lugar. E nós temos, por último, aqui, meninos, o número dos municípios mais populosos do Brasil. Vocês têm curiosidade de saber? Vamos lá? Olha, São Paulo, olha gente, 12.176.866 habitantes, isso em 2018, deve ter aumentado nesses 2 anos, hein? Depois vem Rio de Janeiro com 6 milhões, depois Brasília com 2.974.703, depois vem Salvador, olha, com 2.800.000, depois Fortaleza, 2.600.000, Minas Gerais é aqui, ó, a cidade de Belo Horizonte é a 6ª cidade, com 2.500.000. Depois vem Amazonas, lá no Manaus, capital Manaus, 2.145.000. Depois Paraná, né, o estado, com a capital Curitiba, 1.917, 185.000. Né? Depois, em 9º lugar, Recife, 1.637.000 habitantes, 834 pessoas. E disse errado, hein, meninos? 1.637.834 pessoas. Depois, em último lugar, vem Goiânia, 1.495.705 pessoas. Então, como vocês podem ver aqui, São Paulo é o município que tem o maior número de pessoas. Não só aqui no Brasil, mas no mundo também. Tá certo? Olha, hoje a gente fez uma geral sobre as cidades. As cidades têm grande importância na nossa vida. Tem uma cidade, que eu não falei aqui, que é Recife, é uma das cidades mais antigas do Brasil. E lá tem um contraste muito interessante, meninos. Vejam, olha, tem algumas casas que são palafitas, são construídas sobre algumas estacas no rio, sempre dentro d'água. São as palafitas, né? São essas construções aí, ficam no rio, um rio grande que tem lá em Recife, e elas são construídas à margem desse rio. Em contraste, olha, gente, a beleza do prédio que fica ao fundo, né? Então a gente vê que nas cidades existem bairros muito ricos, bairros muito pobres, bairros que são industriais, bairros que são comerciais, bairros que são só residenciais, então se diferenciam muito umas das outras. Mas todas as cidades, nós sabemos que tem os bairros que têm uma infraestrutura melhor, outras piores, assim como as cidades. E é sobre elas que nós vamos ver durante esse bimestre. Um abraço!